Bom dia, alunos. Mais uma vez estamos aqui de volta para darmos prosseguimento às nossas aulas. E hoje nós vamos falar de Max Weber. Já falamos de Augusto Comte, de Emile Durkheim e hoje vamos falar de Max Weber e concluir os nossos estudos das correntes do pensamento sociológico com Karl Marx. O próximo será Karl Marx. Veja bem, as correntes de pensamento sociológico são as correntes fundamentais da sociologia e por isso nós estamos dando início com elas, independente da série, porque eu já peguei os segundo e terceiro ano em andamento e não sei se for trabalhar dessas correntes do pensamento sociológico, por isso que nós estamos estudando elas. Então, hoje nós vamos falar de Max Weber. Continuamos dizendo que não é uma aula, é um esclarecimento do conteúdo para que vocês possam fazer as atividades e aprender um pouco do conhecimento das correntes do pensamento sociológico. Então vamos lá. Sim, primeiro nós estamos falando da biografia de cada um deles porque é muito importante para conhecer o contexto histórico em que cada um desses autores criou as suas teorias, né? Então, a biografia é muito importante para esse conhecimento. O sociólogo alemão Max Weber é um dos principais teóricos da sociologia e ocupa, junto a Emile Durkheim e Karl Marx, uma das bases da chamada tríade da sociologia clássica. Quer dizer, a sociologia clássica é formada dessa tríade, desses três. Apesar que Augusto Comte foi muito importante na criação, na origem da ciência sociológica, ou da ciência da sociologia, mas, na verdade, a tríade do pensamento sociológico Emile Durkheim e Karl Marx e Max Weber. Esses três são os mais importantes. Max Weber fundou um método de estudo sociológico baseado no que ele chamou de ação social. Essa foi a denominação que ele deu ao seu método. Você observa que cada um desses autores criaram um método de estudo da sociedade. Emile Durkheim criou o dele, nós estudamos na aula anterior. Max Weber criou também esse método denominado ação social e nós vamos ver o método também utilizado por Karl Marx para estudar a sociedade. E produziu estudos profícuos quer dizer proveitosos, para a compreensão da formação do capitalismo. Eles sempre tinham como visão o estudo do capitalismo, do sistema capitalista, no qual eles estavam inseridos. Então, todos três, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tiveram essa preocupação com o sistema capitalista. O livro mais difundido de Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro é muito bom, eu já li 2 vezes e ele tem um conteúdo muito profundo. Não é tão fácil de compreendê-lo, mas com uma segunda ou terceira leitura você vai entender a teoria dele, que está bem sedimentada nesta obra. Então, esta obra pode-se dizer que é a mais importante dele, intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
Nesse livro ele demonstra a contribuição que o protestantismo deu para a formação do sistema capitalista no mundo. Com a disseminação do protestantismo, aí está esclarecido. Vem a biografia de Max Weber. Carl Emil Maximilian Weber foi um sociólogo, jurista e economista. Veja que ele tinha uma boa formação, era sociólogo, era jurista, ou seja, atuava como uma pessoa voltada para o direito e as leis, e também economista, se dedicou à economia. Nascido em uma família de posses liderada por um advogado, quer dizer, o pai dele era um advogado e tinha uma certa condição econômica, por isso que diz liderado por um advogado, e era de uma família de posses. Weber foi educado com a rigidez da religião protestante. Ele era de família de protestante. Certamente isso aí deu um grande embasamento para ele escrever a obra-prima dele, que era a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E com o despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho. O protestantismo na Alemanha era muito voltado para o trabalho, era centrado no trabalho, e por isso Weber passou a perceber que a contribuição do protestantismo para a formação do capitalismo era muito grande, pelo fato de ser uma religião voltada para a organização do trabalho. Não aceitava, o protestantismo não aceitava que ninguém vivesse sem o trabalho, sem ter uma ocupação, seja ela qual for. Quando ainda jovem, ele presenciou a unificação da Alemanha, promovida pelo estadista Otto von Bismarck. O Estado alemão ainda não existia. Quer dizer, na época, a Alemanha, desde o feudalismo, que a Alemanha era dividida em vários reinos. E Bismarck, esse estadista, este político, chamado Otto von Bismarck, unificou a Alemanha num único país. Era como se fosse vários estados independentes e ele unificou. Então, Max Weber é dessa época e presenciou essa ação política de unificação da Alemanha, tornando um único país que até então não existia. Existiam vários reinos criados desde o feudalismo, mas nessa época Weber presenciou essa unificação criando o seu país, chamado Alemanha. Existiam vários reinos de origem germânica independentes, é o que eu acabei de falar, existiam vários reinos de origem germânica, e Bismarck promoveu uma política de integração desses reinos, formando a Alemanha tal como a conhecemos hoje. Então, esse processo de integração formou a Alemanha e Weber presenciou essa ação política no seu país. Em 1882, Weber ingressa no curso de Direito da Universidade de Heidelberg, onde para além das ciências jurídicas, aprofundou seus estudos em economia e teologia. Veja que ele também estudou teologia. Teologia são os estudos religiosos. Em 1889, concluiu o seu doutorado em Direito. Na Universidade de Berlim, em 1893, foi nomeado professor da Universidade de Freiburg. Entre os anos de 1882 e 1897, além da carreira acadêmica, Weber atuou no cenário político alemão, não obtendo muito sucesso. Certamente pelo fato de ele presenciar a unificação da Alemanha e
ver todo o movimento político que ocorria na época, ele se inspirou em entrar na vida política, participar da vida política do seu país. Mas, como diz o texto, ele não teve muito sucesso, então ele deixou a carreira política muito cedo. Mas isso lhe deu um embasamento muito forte, um embasamento político para ele estudar a sociedade alemã. Entre os anos de 1882 e 1897, além da carreira acadêmica, Weber atuou no cenário político alemão. Quer dizer, atuou no cenário político alemão e fez parte da vida política do seu país. Max Weber era um homem muito rígido consigo, né? E a sua idealização do trabalho e do sucesso financeiro como realização de um homem digno, ideia que aparece na obra citada, parecia acompanhar a sua vida. Esse rigor, essa idealização do trabalho, esse rigor consigo mesmo e do sucesso financeiro não era só uma questão pessoal nem familiar, era um dos aspectos da religião protestante da Alemanha. A Alemanha, os protestantes primavam pelo trabalho rigoroso, pela organização profissional, organização pessoal, e Weber adquiriu essa cultura. Então ele era rigoroso consigo mesmo, exigente, muito exigente consigo na questão do trabalho, e ele cobrava de si próprio uma organização pessoal e profissional. O sociólogo e historiador austríaco Michael Pollack, que desenvolveu um trabalho biográfico sobre Weber, afirma que o sociólogo alemão odiava a ideia de depender financeiramente de seu pai. Além de ter adquirido uma cultura familiar e social, de ser organizado no trabalho e ter sucesso financeiro, isso se deu também em razão dele não querer depender do próprio pai. Ele não se dava bem com o pai e certamente ele queria ter sua independência financeira para não depender do seu pai. Primeiro, por ter algumas diferenças familiares com o progenitor, ou seja, com o pai. E também por cobrar de si um sucesso profissional e financeiro. Sucesso esse que geralmente é demorado para quem está iniciando uma carreira de pesquisador acadêmico. Quer dizer, ele de início estava se dedicando à pesquisa na universidade, à pesquisa acadêmica. Isso não daria muito dinheiro para ele se manter, mas como ele era rigoroso consigo mesmo e organizava suas finanças pessoais, ele obteve algum êxito com isso aí. De qualquer forma, ele organizou a sua vida com base na cultura social, familiar e pessoal. Em 1887, a mãe de Weber decide viajar para visitá-lo. O seu pai não permite que a esposa vá sozinha e Weber não gosta da ideia de recebê-lo em casa, expulsando-o na sua chegada. Algum tempo depois, o pai morre e Weber tem um colapso mental, entrando em profunda depressão, a qual o impediu de trabalhar. Ele, como tinha uma grande divergência com o pai, não o recebeu em casa, numa visita que o pai fez com a sua mãe, com a mãe dele, de Weber, e certamente o pai veio falecer logo em seguida e certamente ele ficou martirizado. Ele, com certeza, por conta disso, ele gostava muito do pai, apesar dos desentendimentos. Então isso levou
a uma série de problemas de ordem psicológica que o impediu de continuar trabalhando. O sociólogo conseguiu uma licença da universidade e decidiu viajar, percorrendo vários lugares da Europa. A Itália era o seu destino preferido, e conhecendo os Estados Unidos. Nesse período ele tenta voltar a lecionar, não obtendo êxito. No entanto, por conta de sua doença. Quer dizer, ele queria voltar a lecionar, mas não teve nenhum resultado por conta da enfermidade que o afetava de uma forma a impedir o trabalho. Ele desejava trabalhar, mas os problemas de saúde o afetavam muito e não teve condições de ele continuar os seus trabalhos de pesquisa acadêmica. A sua situação mental atormentava-o principalmente pela vergonha que ele sentia da depressão e de não conseguir trabalhar. Ser sustentado por uma licença era ainda mais vergonhoso para o pensador. Veja o quanto ele era rigoroso consigo próprio. Ele não queria depender financeiramente nem da instituição, da universidade na qual ele trabalhava. Por conta dos problemas psicológicos que ele estava sofrendo, ele teve que se afastar da universidade. A universidade continuou pagando a ele, mas ele entendia isso como uma vergonha. Ele era um homem muito moralista nesse sentido e entendia que isso era vergonhoso ficar trabalhando recebendo sem trabalhar. Em 1903, Weber pede demissão da universidade, o que lhe foi negado por sua competência. A administração pública entra em acordo com ele, concedendo uma aposentadoria e, em troca, torna-o professor honorário da Universidade de Heidelberg. Professor honorário é o professor visitante, aquele que é convidado para vez por outra fazer uma palestra, dar uma aula, mas não tem aquele compromisso de dar aula na universidade todos os dias. Então ele foi aposentado pela universidade por conta de seus problemas de saúde e foi nomeado professor honorário da universidade, direcionando a ele uma carga horária mínima de trabalho, o que deu certo para que o sociólogo voltasse a trabalhar e recuperasse a sua saúde mental. Isso foi muito importante para Weber, porque o trabalho é uma terapia e o ajudou muito na recuperação. Então, eu acho que pelo fato de ele não aceitar receber sem trabalhar, isso afetava muito a sua saúde. Então, com a carga de trabalho mínimo, ele recuperou a saúde e voltou a trabalhar normalmente. Nesse período de retorno, Weber volta a escrever com intensidade, redigindo inclusive a sua obra magna, quer dizer, a sua obra mais importante, que foi a obra que eu citei, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele havia deixado a atuação no campo político há algum tempo, o que também o ajudou a recuperar mentalmente. Porque quando ele estava para ter os problemas de saúde, ele ainda estava atuando politicamente. Então, quando ele se afastou, quando ele foi aposentado e passou a trabalhar pouco, escrever, ler, ele recuperou bem a sua saúde. Max Weber vivenciou a Primeira Guerra Mundial em 1919. Foi conselheiro da delegação alemã nas conferências que antecederam o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo celebrado pelos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra, os países assinaram esse Tratado de Versalhes. E nessa digamos assim, delegação, nessa comissão que representou a Alemanha, Weber fez parte.
visando por fim ao conflito. Era o objetivo do Tratado de Versalhes, era por fim ao conflito da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu muito com o acordo, pois teve seu exército reduzido, perdeu o território e teve que pagar uma indenização pelos estragos causados pela guerra. Isso aí são as consequências que a guerra trouxe para a Alemanha. Em 1919 e 1920, justamente o período da Primeira Guerra, Weber também atuou como membro da comissão que formulou a Constituição de Weimar, documento que oficializou a chamada República de Weimar, período republicano da Alemanha que iniciou com o fim do Segundo Reich, Segundo Império, que começou em 1871 com a unificação de Bismarck e terminou com o início do Terceiro Reich, que era o Terceiro Império, que se iniciou com a chegada de Hitler ao poder em 1933. A Constituição de Weimar é uma das constituições mais progressistas do mundo, mais desenvolvidas, desenvolvidas do mundo. É uma das constituições primeiras que atribuiu direitos ao cidadão alemão. E essa Constituição ela ficou bastante famosa. Então, Weber teve uma participação como membro da comissão que organizou, que elaborou, que preparou essa Constituição para a Alemanha. Então, a participação dele aí foi fundamental, porque ele tinha um conhecimento de direito, era formado em direito, tinha conhecimento de economia, tinha conhecimento de religião e tinha conhecimento da sociedade, até pelo fato de ter participado da política e também por ser um estudioso da sociedade. Então, a escolha de Weber para participar dessa comissão foi muito importante para a Alemanha. Em 1920, uma pneumonia severa acabou Weber e levou à morte aos 56 anos de idade. Veja que ele morreu jovem ainda. Os problemas de saúde foram afetando, foram se agravando cada vez mais, e ele perdeu a vida muito cedo. Até então, o sociólogo havia publicado apenas os livros A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade, A Ciência como Vocação. São os 3 livros que ele deixou publicado em vida. Após a sua morte, Marianne Schillinger Weber, a sua esposa, realizou uma curadoria de sua obra e foi responsável pela publicação póstuma, ou seja, a publicação depois da morte, de um segundo volume de Economia e Sociedade, o livro Economia e Sociedade, e a metodologia das ciências sociais. Ele escreveu um livro só sobre a metodologia das ciências sociais. Como eu disse, cada sociólogo estabeleceu um método de estudo da sociedade. Emile Durkheim estabeleceu o dele, Weber o dele e Karl Marx também o dele, que nós vamos ainda estudar. Então, a Metodologia das Ciências Sociais é um livro de grande importância para se compreender o método adotado por Max Weber. E História Econômica Geral. Escreveu um livro sobre História Econômica. Agora vamos ver a teoria de Weber. Quais as teorias que ele defendeu? Primeiro, ação social. O que era ação social para Max Weber? Talvez o conceito mais importante da teoria weberiana seja o de ação social, que, segundo o autor, deveria ser o principal objeto de estudo da sociedade. Quer dizer, para ele, a ação social era a coisa mais importante para se estudar na sociedade.
Weber estava mais preocupado com aspectos mais próximos ao indivíduo, justamente por acreditar que não era apenas a estrutura das instituições ou a situação econômica do sujeito que motivaria suas ações. Quer dizer, enquanto para Emile Durkheim o estudo das instituições na formação da sociedade, na movimentação da sociedade era importante, para Max Weber o estudo do indivíduo era mais importante. A contribuição do indivíduo, das ações praticadas pelo indivíduo na sociedade, se tornava mais importante do que o estudo das instituições, ou seja, da política, da religião, do comércio, da indústria. Isso aí não tinha muita importância para Max Weber. O importante era o indivíduo. Por que o indivíduo agia? O que movia ele na sociedade? Isso era o mais importante para os seus estudos. A situação econômica do sujeito, para ele, não tinha muita importância, entendeu? Porque ele entendia que o sujeito se movia na sociedade independente dessas situações, independente da questão econômica e de outras questões como a religião, a política. Então a ação individual ela nascia naturalmente. Para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Então, o que contribuía para mudar a sociedade eram justamente as ideias dos indivíduos, as suas crenças e os valores que eles possuíam. Então, não eram questões institucionais, as instituições que tinham na sociedade que faziam a mudança na própria sociedade, mas as ideias, as crenças e os valores que cada indivíduo possuía. A ação social seria, portanto, qualquer ação que possuísse um sentido e uma finalidade, determinados por seu autor. Quer dizer, a ação social ela surgia a partir do sentido ou a finalidade que o indivíduo dava a ela. Então, cada indivíduo age na sociedade com base numa finalidade, num objetivo. Ele é quem dá sentido à sua ação social. Então, é isso que Weber passou a perceber e viu que cada indivíduo tem gosto diferente, tem interesse diferente e, por isso, age de acordo com esse gosto e com esse interesse próprio. E isso faz contribuir com a mudança na sociedade. Em outras palavras, uma ação social constitui-se como ação a partir da intenção de seu autor em relação à resposta que deseja de seu interlocutor. Então, se alguém age na atividade comercial, ele vai em busca de ter uma resposta do setor comercial para ele. Ele quer uma resposta. Se alguém age na fabricação de alguma coisa, na venda de alguma coisa no setor comercial, ele vai em busca de uma resposta. Se ele está querendo vender, a resposta seria a compra daquilo que ele está vendendo. Então, a individualidade era mais importante para Max Weber. E veja que ele diz aí, o texto diz, a intenção de seu autor em relação à resposta que deseja de seu interlocutor. Quer dizer, a intenção do indivíduo era mais importante na contribuição
social. As relações humanas e, por sua vez, as ações que estão inseridas no contexto dessas relações possuem sentido graças aos seus atores. Para que se compreenda o processo de comunicação e de interação social, é necessário que se compreenda o sentido das ações que ali existem e, ainda mais importante, o objetivo do autor da ação em seu esforço comunicativo. Ora, nós vivemos na sociedade, vivemos em conjuntos, os indivíduos vivem em conjuntos socialmente. A mola mestra dessa convivência é a comunicação. Então, para Weber, a interação social era tudo. O indivíduo tinha suas ideias, tinha suas crenças, tinha seus valores, tinha suas ideias, e essas ideias era quem dava o impulso social, causava ação social, e por isso a interação de um indivíduo com outro era muito importante nessa relação, muito importante mesmo para as mudanças sociais. Para melhor clarificar a explicação, podemos exemplificar com a ação de um aperto de mãos, que genericamente pode conter uma infinidade de significados. No entanto, o autor da ação, ao realizá-la, pretende que seu interlocutor apreenda o sentido que desejou incutir em seu ato, e não apenas que ele entenda o sentido genérico ou geral do ato de apertar as mãos. Esse é um exemplo que o texto dá. Quando os indivíduos apertam as mãos uns dos outros, eles buscam dar um sentido a esse aperto de mãos e espera que a pessoa que teve a mão apertada, ela dê a mesma interpretação que ele está dando. Se o aperto de mão demonstra digamos assim, uma forte atenção a quem se está apertando a mão, se espera que ele compreenda isso no aperto de mãos. É isso que o texto quer dizer. Tipos de ações sociais. Weber ainda salientou 4 tipos de ações sociais: a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores, e a ação afetiva e a ação tradicional. Então, esses 4 tipos de ações foram salientados por Weber para a criação das suas teorias sociológicas. Então, a primeira, ação racional com relação a fins. O que ele quer dizer com isso? Refere-se às ações tomadas com um fim específico em mente. Isto é, o autor busca atingir um objetivo e age racionalmente para atingi-lo. Quer dizer, quando alguém age racionalmente, usando o raciocínio, usando o juízo, usando a sua própria forma de pensar, normalmente busca um fim, um objetivo, um fim específico, e age racionalmente, objetivando atingir esse fim. Cada indivíduo age buscando um fim. Se eu vou daqui para São José do Egito, é lógico que eu estou buscando um fim. Eu não vou lá só pelo fato de ir. Eu vou porque eu tenho algo a fazer. Então, é minha finalidade, meu objetivo com a minha ação racional. Também a ação racional com relação a valores. Refere-se às ações que são tomadas segundo os valores morais do sujeito que a pratica. Ora, se alguém pratica, por exemplo, uma determinada religião, ele age movido pela moralidade daquela religião. Então, ele age individualmente
com relação a um valor que ele entende que deve praticar, ou até socialmente. Cada pessoa age de acordo com os valores sociais. Aquilo que não tem valor para o sujeito, ele não pratica. Ele só age de acordo com o valor que ele aceita, que ele deseja, que ele admira ou que ele adota. A ação afetiva configura-se quando o sujeito age com base em seus sentimentos, sem levar em consideração o fim que deseja atingir. Então, a ação afetiva tem a base no sentimento, na afetividade, né? Alguém deseja atingir um objetivo qualquer baseado no sentimento pessoal, e esse sentimento pessoal é o que faz agir, é o que faz ele praticar essa ação afetiva. A ação tradicional está relacionada com o agir baseado no costume e no hábito. Isto é, o sujeito age pelo pressuposto da tradição sem o apoio da razão. Quer dizer, muitos indivíduos na sociedade agem de acordo com aquilo que acredita e é baseado no costume e no hábito social. Muitas vezes é uma tradição, vem de geração a geração, e ele acredita naquilo pelo fato dos seus antepassados terem acreditado, e não usando a razão para analisar se aquilo ali é certo ou não. Possa ser que os antepassados, quer dizer, os pais, os avós, os seus antecedentes acreditavam naquilo ali, mas se ele analisar com racionalidade, à luz da razão, ele vai ver que não tem muito sentido aquilo que ele acredita, e ele pode mudar aquela crença. Mas se ele acreditar naquilo que as gerações passadas acreditavam, ele está agindo de forma tradicional. É a ação tradicional baseada no hábito e no costume. Racionalização do mundo social. O trabalho de Weber estende-se também a um fenômeno que ele acredita ser de grande importância para o mundo moderno e que está relacionado com as mudanças estruturais, culturais e sociais que as sociedades modernas passaram no decorrer do tempo. Trata-se da racionalização do mundo social, isto é, mudanças profundas no cerne do pensamento do indivíduo moderno e das instituições do Estado, como a gradual construção do capitalismo e a monstruosa explosão do crescimento dos meios urbanos que se tornaram as bases da reordenação das organizações tradicionais que predominavam até então. Então, as instituições, elas é quem normalmente forma a sociedade. E para Weber, a racionalização era tudo nessa estruturação social, na organização social. A preocupação de Weber estava em tentar apresentar os processos pelos quais o pensamento racional ou a racionalidade impactou as instituições modernas, como o Estado e os governos, e ainda o âmbito cultural, social e individual do sujeito, e ainda o âmbito cultural, social e individual do sujeito moderno. Em sua denominação das diversas formas de racionalidade, Weber fez distinção de duas principais formas, a racionalidade formal e a racionalidade substantiva. Veja que Weber dá muita ênfase, ele destaca bem a questão racional para ele fazer uma crítica social.
ele estabeleceu o critério da racionalidade. O critério da racionalidade é usar a razão nas coisas, perceber as coisas com racionalidade. E ele fez distinção aí de dois tipos de racionalidade, a formal e a substantiva. Vamos ver. Tipos de racionalidade. A racionalidade formal relaciona-se com as formas metódicas e calculistas do sistema jurídico e econômico das sociedades modernas. Está ligada aos aparelhos institucionais que se estruturam de forma burocrática, organizando-se em uma hierarquia delimitada por regras fixas. Ora, nós temos muitas instituições sociais. Nós temos, por exemplo, a instituição do Poder Judiciário, que tem toda uma burocracia, uma organização, uma estrutura baseada em leis. A estrutura do Poder Judiciário, ou seja, da Justiça, não é uma coisa criada individualmente pelos juízes. É uma coisa criada por lei e depois estruturada pelo governo para que se ofereça justiça ao cidadão. Então, Weber percebeu que essas instituições sociais elas são baseadas numa formalidade, numa racionalidade formal. Formal é uma racionalidade baseada em leis. Por exemplo, o poder legislativo, como a gente tem no Brasil, as câmaras municipais, no Estado, as assembleias legislativas dos deputados estaduais e a nível federal, nós temos a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Quer dizer, são instituições que são criadas por leis, pela Constituição do Brasil. Então, essa instituição é burocratizada, ela tem uma burocracia, tem uma série de coisas que movem essa instituição. Não é uma coisa assim pequena, tem uma estrutura de cargos, de funções, de sistema contábil, sistema de finanças. Então, é isso que Weber quis demonstrar, que algumas instituições na sociedade são formadas através da racionalidade formal, ou seja, das leis de uma estrutura jurídica. E também a racionalidade substantiva, aproxima-se da racionalidade formal, mas se difere em sua conduta, que não é voltada para fins. Isso quer dizer que ela leva em consideração o contexto social em que se insere, sendo racional quanto à disposição dos valores que orientam aquele mundo social específico. Quer dizer, as outras instituições que não são baseadas em leis que tem na sociedade têm uma certa racionalidade. Por exemplo, as igrejas. As igrejas não são criadas, digamos assim, por leis. Elas são criadas socialmente. Ela tem uma estrutura substantiva. Tem prédios, tem muitas vezes automóveis, tem documentos, tem bens móveis de todo tipo, tem uma organização de pessoal. Então tem uma estrutura substantiva, por isso que ele chamou racionalidade substantiva, e diz que ela se aproxima da racionalidade formal, porque aparenta ser, como é uma organização social e estruturada, aparenta ser serem criadas por leis, quando não, na verdade não o são, né? Então é essa diferenciação que ele faz entre racionalidade formal, que é aquela baseada em leis, e a racionalidade substantiva, que aparenta ser criada por leis, mas não são. Tipos ideais. Para ver o que são tipos ideais. Outra contribuição de Weber para o pensamento sociológico foi a conceituação dos tipos ideais, ferramenta teórica amplamente usada ainda hoje. O estabelecimento de tipos ideais não busca construir tipologias genéricas
nem mesmo buscar classificar de maneira inflexível o objeto em questão, como é o caso das classificações que encontramos nas ciências naturais. Os tipos ideais servem como parâmetro de observação, um conceito teórico abstrato, com características delineadas, quer dizer, desenhadas, esboçadas, que serve apenas como ponto de comparação entre o objeto observado e a abstração teórica. Trata-se de modelos conceituais que raramente ou quase nunca existem integralmente. Dessa forma, é possível que olhemos, por exemplo, para o sistema político de um país, munidos de um tipo ideal, como o da democracia, e a partir da comparação classificá-lo como sendo ou não uma nação democrática em um ou outro sentido. Nessa comparação, ainda que não sejam observadas todas as características de um modelo de democracia, esse sistema político ainda poderia ser considerado como democrático se a maior parte de sua organização fosse condizente com a de um modelo democrático. Então, o tipo ideal de Weber é aquilo que a gente percebe na sociedade e considera de acordo com a nossa percepção. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento em que aqueles que são contra o governo Bolsonaro entendem que eles agem contra a democracia. E o governo age de uma forma muitas vezes até esquisita e entende que está agindo de forma democrática. Então veja aí que se Weber fosse vivo hoje, ele estava percebendo isso aí como tipo ideal. E pode-se considerar, na maioria, aquilo que é democrático ou não. Quer dizer, primeiro tem que se compreender o que é democracia para se estabelecer aquilo que é democrático. Eu não posso dizer que uma coisa é democrática sem compreender o que é democracia. Se eu entender o conceito de democracia, o que é realmente democracia, então eu posso denominar de democrático um ato praticado por alguém ou por um grupo ou pelos políticos ou pelo governo, de acordo com a minha compreensão de democracia. Mas é preciso saber realmente o que é democracia. Então, isso aí, essa compreensão, por exemplo, sobre a democracia, é o tipo ideal que nós formalizamos e temos como ideal para nós na sociedade. Então, eu percebo que um ato é democrático, então eu acho que aquilo ali é um tipo ideal para mim. Então, é isso que Weber quer dizer. Então, cada pessoa tem uma percepção do que é democracia, mas tem que compreender o que é realmente a democracia para saber compreender esse conceito. E finalizando, o texto diz: de todas as formas, a sociologia compreensiva de Max Weber representou grandes avanços teóricos para o pensamento sociológico. O valor de seu trabalho é inestimável, de forma que grande parte dos trabalhos que investigam fenômenos recentes busca auxílio em suas obras. Bom, ficamos por aqui. Espero que todos tenham compreendido o assunto. Nós estamos apenas tentando esclarecer o texto e para que fique melhor para vocês. Na próxima semana nós passaremos a atividade desse texto. Eu pediria que vocês prestassem bem atenção na explicação para que possa ficar alguma coisa que sirva para a vida prática e para um vestibular ou concurso que você vai fazer. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.